Fala galera, tudo bem? Eu sou o Dan Falter e hoje é dia de leitura no mês aqui no canal Desinformados. Nós vamos falar do livro O Bosque de Faias, da autora brasileira Amanda Bonatti. E já que você chegou até aqui, dá uma ajudinha pra gente se inscrevendo no canal. Você ainda pode concorrer a livros, assim que o canal atingir 150 e 200 inscritos. Mas antes de eu falar da nossa leitura de abril, é a hora de vocês me ajudarem a escolher a leitura de maio, já que essas leituras são feitas com base nos votos que vocês deixam aqui na enquete. Tá? Para quem não sabe, a enquete fica aqui em cima, no botãozinho branco, parece um izinho, ou se você já conhece o termo, nos cards do YouTube. E a primeira opção é Lobo de Rua, da autora brasileira Jana Bianchi, uma autora já razoavelmente conhecida. E essa é uma história que mistura fantasia com esse mito dos lobisomens, só que acontecendo num ambiente urbano e, o mais legal, com moradores de rua. Essa é uma obra bastante elogiada e eu estou bastante curioso para saber do que se trata. A nossa segunda opção é um clássico da ficção científica, Neuromancer, do William Gibson, um livro que inaugurou um estilo. É isso mesmo, se você conhece hoje o estilo cyberpunk, é porque este livro saiu em 1984 e junto com Blade Runner, junto com algumas outras coisinhas ali da época, definiu o estilo. Então, se você quer que eu leia Neuromancer de William Gibson, deixe o seu voto aí. E a nossa terceira opção é o livro Depois do Funeral, da grande Agatha Christie. Nessa história aqui, nós temos um senhor que morre aparentemente de causas naturais, mas após a leitura do testamento, alguém surge com a suspeita de que essa morte teria sido encomendada. Acaba acontecendo que essa pessoa também é morta e cabe ao nosso querido Hercule Poirot resolver esse caso. Como vocês podem ver, esse livro aqui está bem gasto, ele é velhinho, ele me foi emprestado. Então, se você quer me ajudar a liberar espaço na minha estante para que eu possa devolver esse livro, vote em Agatha Christie com Depois do Funeral. O Bosque de Faias é um romance de época e ele parece estar surfando na última moda literária, que é a dos romances baseados em tempos mais antigos. E se você reparar comigo, isso acontece bastante na literatura. A gente teve aí, por exemplo, lá no comecinho dos anos 2000, final da década de 90, a explosão do Harry Potter. E com a ajuda dos filmes do Senhor dos Anéis, houve ali um grande pico do gênero fantasia, né? Com a presença depois do Percy Jackson e outras obras do gênero. Um tempinho depois, a gente teve um pouquinho de distopias adolescentes principalmente, como Jogos Vorazes, a série Divergente e Maze Runner. Mais um pouquinho depois, a gente teve a explosão dos livros hot, os livros eróticos, impulsionados pela série Crepúsculo e, principalmente, por 50 Tons de Cinza. Ultimamente eu tenho reparado que os romances de época, como esse da Amanda Bonatti, estão fazendo muito sucesso. Eu mesmo, esse ano, já li outros 2 romances desse tipo. Eu li Luz e Sombra, da Naté Merger, e eu li Prata da Terra, da Luciana Klanovics, ambas autoras brasileiras. E eu gostei bastante dos 2 livros. Eu não fiz vídeo sobre eles, mas tem resenha lá no blog Desinformados. Dá uma conferida por lá. Falando um pouquinho sobre a sinopse de O Bosque de Faias, nós vamos acompanhar a história da Joana. A Joana é uma jovem francesa do século XIX, a mais velha de 4 irmãs, e a família dela, como muitas da época, tem um grande objetivo: conseguir casamentos lucrativos para as filhas. Afinal, naquela época, o único jeito das mulheres obtiverem algum tipo de ascensão social era através do casamento. Tá? Mas, como a gente espera, Joana é um pouco rebelde com respeito à escolha desses casamentos, não respeitar a opinião dela, e ela acaba lutando contra isso. Para piorar um pouquinho, era tradição naquela época que as filhas casassem na ordem de idade. Então era necessário casar a mais velha, depois a segunda e assim por diante. Então, as suas irmãs, que sim estão querendo o casamento, ficam indignadas com o comportamento da Joana, que rejeita par após par. E essa situação fica um pouquinho mais complicada quando o vilarejo fica sabendo da chegada de Philip e dos 2 irmãos dele, Johan e Patrick, que são herdeiros de uma propriedade deixada por um tio e tem aí uma fortuna para ser administrada. Os olhos da família, então, ficam malucos sobre a possibilidade de casar as filhas
com esses rapazes que vão chegar ao vilarejo. Só que quem acaba chegando ao vilarejo não é Philip, mas sim Alexandre, que é um grande amigo do Philip, que veio primeiro para organizar a propriedade, para deixar tudo ajeitadinho para a chegada desse herdeiro. E o que acaba acontecendo é que Alexandre e Joana se conhecem e, se eu falar mais do que isso, vai ser spoiler. O Bosque de Faias tem praticamente todos os elementos que você espera de um bom romance de época. Você tem ali as tradições familiares, os casamentos arranjados, muito romance, mas principalmente intrigas e enganos. Acho que esses dois itens são os principais para fazer com que essas histórias aconteçam. Então, você tem ali pessoas fazendo tudo para conseguir ou a ascensão social de alguma forma, ou a realização amorosa. Além disso, você tem várias mentiras e vários enganos que vão deixando a história mais divertida, porque você quer saber quando essas mentiras vão ser desfeitas e quando esses enganos vão ser revelados e se as pessoas vão conseguir resolver todos esses conflitos. Falando um pouquinho da minha experiência específica com a obra, eu sou uma pessoa que às vezes, quando eu começo a ler um livro, eu demoro um pouquinho para pegar interesse por ele, porque alguns livros demoram um tempo para fisgar o leitor. Mas com o Bosque de Faias isso não aconteceu, foi exatamente o contrário. A autora já logo nas primeiras páginas ela já entrega vários conflitos e ela já te deixa curioso para saber o que vai acontecer em seguida. Então é um livro que me fisgou rapidamente e isso foi muito bom. É um livro que deixou com vontade de fazer a leitura. Não foi aquela coisa meio maçante que a gente tem às vezes com alguns livros, que a gente até gosta da experiência, mas que durante a leitura ela é um pouquinho sofrida. O Bosque de Faias foi exatamente o contrário. A leitura rolou com muita fluidez e foi bastante divertida. Outra coisa que me chamou bastante atenção foi a quantidade de subtramas que ela colocou na obra. Apesar da gente ter ali a história da Joana, se ela vai ter realmente um casamento arranjado, se ela vai conseguir encontrar um grande amor ou não, a gente acaba tendo subtramas para pelo menos duas das irmãs delas, várias outras pessoas, para a irmã do Alexandre. Então a gente tem um grande núcleo de personagens com as suas tramas, o que se assemelha, e isso não é uma crítica, na verdade até um elogio, ao formato de uma novela boa no caso. E a Amanda conseguiu muito bem tratar todas essas subtramas, sem deixar a trama principal de lado e, principalmente, resolver tudo bastante satisfatório. Falando sobre o final, se você me conhece, você sabe que eu gosto bastante de finais verossímeis e que eu não faço muita questão de final feliz. Eu até tenho uma certa predileção por finais um pouquinho mais dramáticos, um pouquinho mais tristes. Não é o que acontece aqui, não é bem um spoiler, mas posso dizer que tudo acaba se resolvendo de forma satisfatória, a maioria dos personagens acaba conseguindo o que eles queriam de uma forma ou de outra. Vilões têm suas segundas chances, já que ninguém é necessariamente um grande vilão nessa história, talvez apenas uma das irmãs da Joana, a Sophie, que acaba sendo aí talvez a vilã principal, mas ela acaba agindo mais por interesses próprios, não necessariamente para tentar machucar alguém. Então o final do livro é bastante feliz, é bem ajeitadinho, vai ser bastante satisfatório para quem gosta do estilo. E a minha nota para O Bosque de Faias, da Amanda Bonatti, é 4 estrelas. É um livro muito bom, muito bem escrito. Eu, inclusive, precisei pesquisar alguns termos que ela utilizou, porque eu não conhecia. Então dá para ver que a Amanda tem um léxico bem vasto. Ela usa isso bem, ela não exagera, consegue dar fluidez mesmo colocando esses termos ali. A revisão está boa, tem sim um errinho aqui ou ali, mas nada que atrapalhe a leitura. Vale a pena, é um livro bastante interessante. Se você gosta de romances de época, dê uma chance para O Bosque de Faias, da Amanda Bonatti. E esse foi o nosso vídeo da minha leitura de abril. Então agora chegou a hora de você se inscrever no canal também, se você já não se inscreveu, mas claro, deixar o seu voto ali para mim, assim você me ajuda a escolher a minha leitura do próximo mês. Lembrando, as opções são Lobo de Rua, da Jana Bianchi, Neuromancer, do William Gibson e Depois do Funeral, da Agatha Christie. Nos vemos daqui 1, 2 semanas. Um abraço a todo mundo e até mais. Mas antes de eu falar... Puta...